Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Gestor de Frota. Esse é o nosso 7º episódio e hoje nós vamos falar sobre os 5 principais desafios da gestão de frota. Nós estamos trazendo hoje aqui dados que foram colhidos aí estatisticamente em todo o ecossistema de gestão de frota no Brasil. Eu sou Mário Rocha, se você ainda não me conhece, provavelmente você não assistiu os últimos episódios, então eu recomendo que volte, assista ali, veja quais são os temas que te agradam. Eu sou o diretor de marketing aqui da Infleet, quem produz esse podcast voltado aí para você que é gestor de frota, você que é empresário, dono de uma frota, para todo esse ecossistema, você que é motorista também, quer desenvolver suas habilidades. E aqui esse é o local feito pela Infleet, mas para vocês. Eu sou Mário Rocha, como eu falei, estou aqui com o Marley, meu coordenador de marketing. Muito prazer, meu nome é Marley, como o Mário já falou, sou coordenador de marketing. E vamos para mais um episódio, Esse episódio que é bastante importante, que vai trazer as principais dores que vocês, gestores de frotas, enfrentam no dia a dia. Exatamente. E aí você vai poder perceber que não é só você que está enfrentando dificuldades, não é só a sua empresa, a empresa que você trabalha, a frota que você gere, que enfrenta esses desafios no dia a dia, mas que isso é uma questão generalizada e que a gente precisa de soluções eficientes para resolver esses problemas. E para isso, nós trouxemos hoje uma querida convidada, o nome dela é Ingrid Ramos e ela é especialista aí no sucesso dos gestores de frotas, ela é da Infleet também, é uma CS do Infleet, sucesso do cliente da Infleet. Eu queria que ela se apresentasse um pouquinho, Ingrid. Muito obrigada pelo convite. Então, eu trabalho na área de sucesso do cliente, eu costumo fazer várias reuniões com os clientes. A Infleet tem esse objetivo, de ajudar o cliente, não só a usar o produto, mas também a alcançar resultados. E aí o meu objetivo, a minha maior função é justamente estar sempre alinhada com os clientes, entendendo quais são as maiores dores, para a partir daí elaborar a planificação e conseguir alcançar resultados juntos com eles. Muito bom. E isso é importante, gente, para que vocês entendam que a Infleet, seja o podcast, seja o nosso produto, nosso software, ele é feito para vocês. A gente não faz uma coisa da nossa cabeça, Então, a Ingrid, como responsável pelo sucesso do cliente, ela colhe essas informações ali do campo de batalha, do dia a dia do gestor de frota, e isso acaba vindo e retornando para o nosso time de produto, de tecnologia, e a gente vai desenvolvendo soluções. Porque eu já disse isso em algumas outras ocasiões, nós estamos falando de um mercado novo, extremamente importante, Ingrid? E que os desafios, eles justamente existem para serem resolvidos. Então, seja em Infleet, e aqui ninguém está querendo levantar bandeira de marca, o importante é que a gente traga conteúdo de qualidade para você, mas vocês vão entender a importância de evoluir, de estudar, de ter tecnologias aliadas. E para começar, vamos falar aí do primeiro grande desafio listado como número 1 numa pesquisa que saiu aí do ano de 2021 e falando sobre os desafios para 2022, que já estamos aí entrando no mês, já estamos no mês de maio, e chegando aí na metade do ano praticamente, passou a velocidade da luz, pelo menos para mim. Com certeza. E o primeiro desafio, qual que é o primeiro, Marley, que está listado aí? O primeiro desafio, como já esperado por todos, a alta de combustível, a gestão de combustível. Então, é um ponto muito alarmante, ela apareceu em primeiro nas pesquisas. E aí, vamos discutir um pouquinho sobre, Perfeito. Já falamos um pouco em algumas ocasiões, inclusive teve um talk show no início do ano sobre Exato. redução de custo de combustível, mas como o combustível ele só aumentou, a gente não tem como deixar de falar desse ponto que é realmente um gargalo para a própria sobrevivência. O custo de combustível é um gargalo para a sobrevivência da sua empresa, da sua gestão de frota. Então, a gente está falando de um problema latente, um problema que talvez só piore. Então, preste muita atenção em tudo isso que a gente vai falar, porque a gente vai tentar trazer algumas dicas diretamente do campo de batalha de alguém que está vivenciando ali não só uma empresa. Porque às vezes você é gestor de frota, você vive naquela bolha. No máximo você tem um colega ali, um conhecido aqui. E a gente tem a capacidade, por meio de milhares de clientes que nós temos,
de ver o mercado de fora e de cima. Então, a Ingrid tem um papel extremamente importante e ela veio aqui justamente para ajudar a contribuir aí esse ecossistema do gestor de frota. Então, falando de combustível, Ingrid, o que é que você vê como maior preocupação em relação ao custo, né? A gente vê o que, após a guerra da Ucrânia, a gente teve já vinha crescendo por conta de inflação e de outras questões, mas a gente teve um boom ali depois da guerra da Ucrânia. Não é isso? Sim, exatamente. O custo com combustível costuma ser o problema principal. Todos os clientes que eu costumo me reunir, eles reclamam da mesma questão. E a maior dificuldade é porque o combustível é necessário, né, para que a frota consiga operar, mas a dificuldade é conseguir enxergar as causas de ter um custo elevado com combustível. Então, o que os clientes hoje buscam com a telemetria é justamente conseguirem identificar por quê. Eles precisam entender qual é o custo que é realmente necessário e qual é o custo que está sendo a mais por diversos fatores. Então, o que eu busco sempre com os clientes é justamente entender qual é o custo que realmente é necessário para conseguir operar. Aquele que, meu amigo, infelizmente isso aqui não vai deixar de existir. Isso não tem como mexer. É o básico para a operação. Exatamente. E qual é o custo que ele tem, que pode ter diversas influências, como o modo de condução do motorista, que influencia bastante, falta de manutenção, enfim, tem vários fatores que podem fazer com que eleve o custo de combustível. Sim. E aí vários clientes já vêm percebendo, já vêm começando a controlar os dados para isso. Inclusive, essa questão que você falou da variação do preço é uma questão tão latente que já tive casos também de clientes que conseguiram reduzir alguns indicadores, mas mesmo assim, por conta da variação, ainda ficou um custo muito elevado. Então, se tivesse em outro período, essa redução seria mais significativa, né? Então, de fato, assim, a crise econômica que se instaurou influenciou bastante nessa questão. E aí, os clientes de hoje, eles buscam justamente entender qual é o comportamento da frota. Então, ele costuma, se for uma operação que não precise do motor parado e ligado, por exemplo. Então, ele vai olhar o tempo ocioso. Por exemplo, maquinário pesado é um tipo de veículo que não precisa se deslocar, né? Isso. Geralmente, as operações que trabalham com carga seca não têm essa necessidade. Sim. Então, por exemplo, o tempo ocioso é um indicador que influencia muito no consumo de combustível. Perfeito. Então, quando a empresa trabalha com carga seca, ela costuma analisar esse indicador junto com a questão dos eventos de aceleração, frenagem brusca, excesso de velocidade, que também influencia bastante. Sim. Então, ela costuma analisar esses indicadores para entender o motivo do custo. Então, hoje a telemetria está ajudando bastante nessa questão, principalmente porque hoje os gestores eles estão entendendo a variação do preço de combustível. Sim. Então, talvez antigamente não tinha tanto esse problema latente, mas hoje eles já estão começando a enxergar como um problema mesmo, né? E a partir daí eles estão buscando procurar alternativas para otimizar esse custo, que geralmente é o maior custo com a frota, o custo de abastecimento. A gente sempre lembra de frota, eu acho que a maioria dos gestores, eles são de frotas que se deslocam muito, né? Exatamente. Distribuição, logística, etc. Mas a gente tem a frota que fica parada, né? O maquinário pesado, e que, embora ele não fique se deslocando, ele tem um custo pelo tempo ocioso, como você falou. Exato. Quais são as estratégias que você normalmente indica para que Eu sei que você não é uma consultora, né? A gente teve um consultor aqui, Carlos Cavalcante. Se você não viu, nós falamos com o consultor, o Carlos Cavalcante, foi o episódio 6. Episódio 6. Vai estar aqui embaixo o link da descrição. E aproveitando, gente, se você não curtiu esse vídeo, dá uma curtida para ajudar. Deixa seu comentário dizendo o que está achando desse podcast como um todo. E também se inscreva no canal para que você receba aí as notificações, né? Apertando no sininho ali, para você não perder mais nenhum episódio que sai a cada 15 dias, ok? Terça-feira, 19 horas, de 15 em 15 dias a gente lança um episódio novo. Mas continuando, sobre o tempo ocioso, quais são as estratégias? Então, geralmente a gente vai analisar todos os indicadores possíveis, né? Então, para os clientes, a depender, o primeiro passo é entender qual é a operação da empresa.
Porque para a operação que precisa de refrigeração, é um tipo de indicador que não faz muito sentido, né? Sim. Porque o veículo precisa ficar ligado, independente da descarga de produto, ele vai precisar, então sempre vai estar alto. E isso entra como um tempo não ocioso, né? É diferente. Exatamente. Porque ocioso é o tempo que ele está com o motor ligado sem necessidade. Exatamente. Aí, para o cliente que trabalha com carga refrigerada, geralmente a gente busca entender qual é o padrão. Uhum. Então, por exemplo, eu fiz uma reunião com um cliente na semana passada que ele trabalha com cargas refrigeradas e a gente entendeu que por mês ele tem um custo de 10% só por conta do motor ocioso. Então, se chegar em um mês e ele perceber que teve um custo de 20%, então ele já sabe que teve alguma coisa de errado. Porque para a operação dele é necessário, ele sabe que no cenário assim normal, Sim. ele teria esse custo de 10%, então se subir, ele já sabe que fugiu do padrão. Perfeito. E aí ele pode ser mais assertivo na análise e na tomada de decisão. Exatamente. E aí, para as empresas que trabalham com carga seca, a gente já sabe que esse indicador é um indicador que não deve acontecer. Se estiver muito alto, é porque o motorista está com esse hábito de fato. Então, a gente costuma analisar não só a parte de ociosidade, mas também excesso de velocidade, aceleração, frenagem brusca, curva acentuada. E se for motoristas que usam o nosso sistema de identificação, fica mais fácil porque a gente consegue identificar qual é o perfil de cada motorista. Uhum. Então, se o motorista ele tem esse hábito de deixar parado e ligado, aí já dá para perceber também pelos eventos, né, pela forma que ele vai conduzindo, se esse motorista excede muito a velocidade. Então, todos esses fatores vão influenciando no custo. Aí eu costumo analisar assim, os indicadores de forma individual com o cliente. E aí ele consegue ter uma base do motivo, né? O objetivo é fazer com que ele enxergue qual é a causa de uma coisa que ele quer mudar. Perfeito. E justamente isso, para isso que serve a telemetria, né? A gente falou no último episódio sobre a importância da telemetria. E, gente, é muito complicado você trabalhar com tomada de decisões coerentes, eficientes, se você não tem os dados corretos. Exato. E se você não tem os dados corretos na velocidade que você precisa, assim, os parâmetros que você precisa buscar, e a gente tem menos de 10% da frota leve, né, digamos assim, frota comercial, frota né? comercial, tirando motos e veículos leves, eu acho. São 10 milhões de frota total sem motos, é isso aí. Sem motos. 10 milhões de frota comercial total sem as motos. Isso significa, gente, que menos de 10% usa telemetria. Então, a gente está falando de um oceano de veículos que a gente estava até falando nos bastidores. Como é que o cara, às vezes, tem um veículo... a gente tem um dado aqui, por exemplo, que empresas com mais de 300 veículos, apenas 73% utilizam 70% utilizam telemetria. Perfeito. Então, 30% de empresas que têm mais de 300 veículos não utilizam nenhum sistema de telemetria. A gente fala de 300 veículos, se a gente colocar aí 300 veículos... Uma média de 100 mil, né? De 100 mil, que aí entre caminhões e veículos leves vai dar isso aí. Isso. Às vezes dá muito mais se a gente estiver falando de carreta, por exemplo. A gente está falando um patrimônio de quanto, Marley? 30 milhões de reais. 30 milhões de reais. Então o cara tem 30 milhões na rua e, gente... O cara não tem nenhum tipo de controle sobre os 30 milhões dele que está ali circulando nas rodovias do Brasil. Né? Isso é... Às vezes o cara até tem o mínimo, que é do mínimo, que é o monitoramento de segurança. Que mesmo assim a gente tem um dado aí, quantos veículos de frotas acima de 300 carros hoje tem um sistema desse de segurança? 77, que usam rastreamento básico. Seja, a gente está falando de uma sobra aí de 23%. De frotas com mais de 300 veículos que sequer tem algum sistema de segurança no seu veículo. Então, a importância de você, gestor de frota, trazer essa clareza, às vezes, para o diretor, para o dono da empresa, ou se você é o diretor ou dono da empresa que está nos assistindo, de que você precisa usar um sistema de telemetria porque você tem um patrimônio ali, um capital imobilizado gigantesco. E ninguém deixa 30 milhões
De bobeira, assim. De né? bobeira no meio das ruas. Na rua. Que é literalmente o que está acontecendo. Então você está deixando seus veículos de bobeira nas ruas, podendo sofrer todo tipo de risco e sem ter nenhum controle de quanto aquilo está depreciando. Porque o que a gente fala aqui é evitar depreciação do seu veículo e evitar também o excesso de custo, né? Custos desnecessários, que acabam impactando indiretamente, mas de forma pesada onde? No meio ambiente. E no meio ambiente. No bolso e no meio ambiente. Porque se você tem veículos que estão gastando combustível mais do que deveria, a gente está falando de um impacto ambiental absurdo, emissão de gases nocivos ao meio ambiente absurdo. Sim. Então, todas as vezes eu faço esse discurso porque ele é importante. Tá? Eu não vou nunca deixar de fazer, porque no final das contas, se você está falando em proteção do meio ambiente, você tem que controlar os gases que você emite. É o primeiro ponto. Enquanto a gente não consegue transformar uma frota numa energia sustentável, toda a frota brasileira, considerando ainda que nós temos um modal totalmente rodoviário, praticamente não tem outro tipo de transporte, né? Então, faça o uso de telemetria, seja em fleet, seja qualquer outro tipo de empresa que possa te ajudar nesse ponto. E aí vamos falar um pouco de algum case aí real. O que é que você pode trazer aí sobre combustível? Sobre combustível. Que a gente, como em fleet, e você como sucesso do cliente tem fleet, pode ajudar aí para que outras pessoas se estimulem a fazer as mesmas análises de repente e fazer seu próprio case internamente. Então, tem um cliente da gente que é a ProSaúde, que trabalha na área mais de hospitalar, também trabalha com a questão funerária, que eles chegaram para a gente ano passado com um problema de custo de combustível muito elevado. Faziam tudo de forma manual, então abastecimento, manutenção no Excel, checklist era no papel e caneta mesmo. E ele tinha também a questão da rotatividade dos motoristas, então ele tinha noção de que o perfil não era o ideal para a empresa, mas ele não sabia quem era, sabe? Ele não conseguia identificar as ações por motorista. Então, quando ele contratou a gente, ele falou que o objetivo era justamente, primeiramente, ter essa automatização, porque ele sentia que perdia muito tempo, ele poderia, como gestor de frotas, tomar várias ações diferentes, mas ele acabava perdendo muito tempo por questões de ter que fazer preenchimento manual. E também tinha a questão do custo elevado com combustível. Então, a primeira ação dele foi começar a registrar os dados lá na plataforma, porque a partir daí ele acabou com essa questão manual de ter que usar uma planilha para abastecimento, outra para manutenção. Então, ele já começou a centralizar todos os dados lá. E ele também fez uma ação que é para justamente ter o reconhecimento do motorista. Então, ele passou a ter uma instalação que a gente tem com o iButton, que é justamente para que o gestor ele consiga saber quem é que está dirigindo o veículo em determinado momento. Então, se o motorista recebeu multa ou se excedeu a velocidade X vezes, o gestor ele consegue ter esse controle. Então, as primeiras ações foram essas. E aí a gente começou a analisar os indicadores. Já que a gente já sabia quem eram os motoristas, a gente começou a analisar questão de excesso de velocidade, tempo ocioso, aceleração brusca, frenagem brusca, curva acentuada. E a partir daí a gente identificou o padrão. Então, deles também a gente consegue ver hoje que o tempo ocioso costuma variar entre 10%, 10% a 11%. Então, teve um mês que chegou bem acima desse limite. Então, ele sabe que teve algum problema. E aí, quando a gente começou a fazer essa análise de dados, ele começou a intensificar a rotina de treinamentos com os motoristas. E aí ele percebeu que todos os motoristas que estavam lá tinham anos lá, sabe? E eles não aceitavam mudanças. Então, ele percebeu que a cultura da empresa estava mudando. Ele, como gestor de frota, estava conseguindo mudar, fazer várias melhorias no setor, mas a equipe dele não estava colaborando. Então, ele começou a entender que, se ele não tivesse uma equipe de motoristas boa, ele ia continuar tendo todos os problemas que vinham ocorrendo sempre. Então, no final do ano, ele trocou toda a equipe de motoristas, aí ele contratou uma equipe nova, fez treinamentos e, a partir daí, ele começou a ter bons resultados. Então, o primeiro resultado que a gente viu foi justamente a redução de, acho que 10% a 15% do custo de abastecimento. Juntamente com todas essas análises, né, mudanças e treinamento, que foi muito importante fazer o treinamento.
E também ele conseguiu reduzir em 62% a questão de velocidade. Então, ele intensificou, todo dia ele tirava um relatório e falava para o motorista, ó, você dirigiu dessa forma, é melhor mudar o modo que você está dirigindo de forma mais ofensiva. Então, com isso, ele conseguiu reduzir tanto a parte de abastecimento quanto de velocidade. Muito bom. Então, veja você, se você reduz 10 a 15%, vamos supor que você tem um gasto mensal de 100 mil reais. A gente está falando de 10 a 15 mil reais de economia. Exatamente. Só por quê? Porque você analisou os dados. Exato. Gente, o foco está nos números. A gente está vivendo a era dos dados, né? Então, você tem ali à sua disposição dados que são colhidos por meio de tecnologia, você precisa usar. E aí a gente entra no segundo ponto aqui, o segundo maior desafio, que é justamente a mão de obra qualificada. Então, veja que a gente está trazendo um case onde a empresa tirou todos os seus motoristas. Não estamos contra nenhum motorista, isso é muito importante, fique claro. Estamos contra o motorista que ele não quer evoluir. Aí, assim, a gente está contra ele. Exatamente. Porque ele está, no final das contas, ele está trazendo risco à segurança dele, de terceiros, ao patrimônio da empresa. Ele traz problemas como multas, né? Ele traz problemas como custos elevados de manutenção, custo elevado de combustível. Então, cara, você é motorista, não resista à evolução, não resista à mudança. Queira evoluir junto com a necessidade do planeta. Tá? A necessidade não é só do Brasil, do seu gestor de frota, do dono da empresa que você trabalha. É uma necessidade coletiva e essa consciência coletiva de um todo mais sustentável tem que estar ali em todos os setores, em toda a cadeia produtiva da gestão de frota. E aí a gente falou, você já trouxe aí à tona a questão da mão de obra qualificada. Esse é o segundo maior desafio, né, Marley? Sim, é o segundo maior desafio. E eu queria até fazer um adendo, porque Ingrid acabou de falar justamente nessa mudança que o gestor de frotas fez, né? Mas a gente está sempre acostumado a entender que quando a gente vai ter uma ferramenta, ele vai dizer tudo que a gente tem que fazer, né? A ferramenta ela vai te trazer dados, vai te trazer melhoria no seu dia a dia, mas você também precisa tomar ações baseadas naqueles dados. Claro. As pessoas elas acham que vai ter o dado ali, pronto, e vai dizer tudo que tem que fazer. Não, você tem que realmente analisar os dados, entender, fazer associação com o lado mais operacional e aí você tomar ações, né, que vão realmente trazer essa mudança, como foi o caso da empresa que Ingrid trouxe. Isso. Ele tirou os motoristas, colocou de outro de novo, pegava o excesso de velocidade todo dia, mostrava para o cara. Então, realmente, é você tomar ações, né? Você não pode só ficar olhando para dados. Perfeito. Né? O dado ele tem ali. que influenciar a tomada de decisão. Exato. O dado é a base, base. para você dizer qual é o lado, para onde você vai, para a direita ou para a esquerda. Você vai decidir com base nos números. Exato. Né? Então, uma coisa muito importante que a gente precisa mencionar é a importância da política de frotas, né, Ingrid? Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente. Essa questão que Marley falou é muito importante. Então, por isso que é importante você ter um sistema, assim, independente de qual sistema. Sim. É importante você ter um sistema onde você consiga ter os dados e não só ter, mas também criar uma cultura de análise de dados. Perfeito. Porque eu acho que na questão, assim, ainda de gestão de frotas, ainda um tabu. Para muitas empresas tem esse tabu, né? Que na correria, assim, como ainda não existe uma cultura de fato implementada, na correria do dia a dia, os dados acabam sendo deixados de lado. Então, sempre tem queixa em relação ao custo de abastecimento, de manutenção, mas às vezes a pessoa tem os dados e poderia melhorar a situação. Então, é muita questão também de mudar a cultura da empresa para que ela busque, de fato, uma melhoria contínua, né? Perfeito. E aí, pessoal, você que é gestor de frota, você precisa implementar uma política de frota eficiente, né? Porque para você ter condução eficiente, para você ter uma mão de obra qualificada, ou você vai buscar um profissional já qualificado, que ele normalmente vai ter um salário mais caro, porque ele é um profissional que vai te trazer melhor retorno, ou você precisa estabelecer desde o início uma política de frota eficiente, para que você tenha uma condução eficiente, uma condução mais segura, né, para que você traga menos riscos para o patrimônio da sua empresa, que é a frota, e para o próprio motorista, porque o cara, ele mesmo se submete a um risco de repente, né? Sim. O mau motorista, repito, estamos aqui
Se você é um bom motorista, cara, esse é o seu lugar também. Se é um mau motorista, a gente vai falar mal de você. Desculpa, né? É a verdade. Mas, assim, esse cara, quando ele entende a necessidade dele dirigir de forma correta, ele evita risco para ele mesmo. E veja só que curioso, quando o motorista se coloca em risco, se ele sofre um acidente, a empresa ainda arca com encargos trabalhistas, viu? Pelo problema que ele mesmo causa. Exato. Então, Exatamente. até a nível de você ter uma defesa melhor para essas situações, a telemetria ajuda, porque a telemetria vai mostrar que você tem uma política, o funcionário não estava seguindo, o funcionário não estava na velocidade adequada ou estava acima da velocidade na via e o acidente aconteceu por isso. Até histórico de multas, né? A gente Histórico de multas. Tá trazendo. Né? A própria... a gente tem lá o ranking de motoristas. Isso, o ranking de motoristas. Que é muito importante você ter esse ranking, não para você apontar o dedo no motorista ruim, mas para mostrar, cara, por que fulano e fulano consegue reduzir, não ultrapassar a velocidade adequada, reduzir o tempo ocioso, e por que você não consegue? Né? Então, conscientizar o seu motorista de que é possível, porque se tem outras pessoas fazendo, você não é pior que ninguém. Sim. Não é isso? Exatamente. E em relação à política de frotas, é muito importante que cada empresa tenha a sua, porque, por exemplo, para esse caso que a empresa mudou totalmente a equipe de motoristas. Ele estabeleceu uma política de frotas e para esses novos motoristas, ele falou, você tem que fazer isso dessa maneira, você tem que ter esse perfil de direção, porque a gente já está seguindo os processos desse jeito. Então, o motorista que ele é admitido na empresa, ele já é ciente, já está ciente de todos os processos. E ele já concordou desde o início. Exatamente. Então, olha, se você quer trabalhar aqui, você vai seguir isso aqui. Se você não quiser seguir isso aqui, você nem trabalha aqui. Exatamente. Então, por isso que é bom sempre ter uma política de frotas bem estabelecida, porque aí você consegue definir o que é que você quer e quem você quer que entre na empresa, né? Perfeito. E tem um outro ponto também que eu vou defender um pouco os motoristas, porque às vezes o gestor de frota quer que ele mantenha a velocidade, quer que ele mantenha tudo, mas também dá prazos absurdos e assim, roteiros absurdos e irreais. Então, assim, gestor de frota, você precisa ser razoável e entender, e os dados trazem isso também, a telemetria vai te trazer isso. Olha, quanto tempo o cara precisa, por exemplo, a gente falando de distribuição, né? Quanto tempo o cara precisa para fazer as entregas, X entregas numa cidade, em tal roteiro. Né? Porque muitas vezes o motorista é cobrado e aí ele avança o sinal, ele ultrapassa a velocidade, faz frenagens bruscas porque ele está ali tentando bater a meta de entrega. Então, é uma relação que tem que haver uma sinergia, uma simbiose e uma relação que tem que ter uma harmonia. Isso. Não é verdade? Perfeito. E também tem o tempo da frota, né? O tempo, Sim. O cara tá ali dirigindo um veículo que tem, sei lá, 15 anos por aí. Isso. Então também, Exato. querendo ou não, é complicado para o motorista também. Então tem que ter realmente esse equilíbrio. Perfeito. Né? Você tem que dar todas as tecnologias, né? Tudo da melhor forma possível para você poder cobrar depois. Perfeito. Isso, perfeito. Exatamente. Exatamente. Também vale muito para o gestor, né? A gente fala bastante da mudança do motorista, porque ele que vai assumir de frente pro ativo da empresa, né? Então, a forma que ele vai levar o veículo vai influenciar diretamente, mas também é uma função do gestor. Entender qual é a realidade da frota, quais são os recursos que ele tem, quais são os ativos, a condição dos ativos, para a partir daí estabelecer quais são as metas para os motoristas. Perfeito. Então, de fato, o que vocês falaram assim faz muito sentido. É uma mudança de ambas as partes, né? E aí você que é motorista está nos assistindo, manda esse vídeo pro gestor, né? Porque às vezes o cara tá querendo te cobrar demais e você é humanamente impossível com as condições que você tem hoje. Exato. Exato. Exatamente. Eu gosto muito de uma frase do Mário Sérgio Cortella, que ele faz uma analogia ao que é uma pessoa caprichosa. O que é o capricho? Ele diz o seguinte: capricho é você fazer o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. E o que é mediocridade? É o contrário ao capricho. É quando você não faz o melhor nas suas condições, enquanto não tem condições de fazer melhor ainda. Então, você que é motorista, mande também esse podcast para o seu gestor e fale, cara, como que você quer que eu faça melhor se eu não tenho condições ainda de fazer Exato. melhor? Exatamente. Esse é um ponto importante. Eu acho que o motorista é muitas vezes alvo e às vezes ele também pode ser a vítima, porque ele está numa condição que ele não consegue nas condições que ele tem hoje.
Ok, gente. Então, já falamos do primeiro desafio maior de todos para esse ano, combustível. Segundo maior desafio é a mão de obra qualificada. Veja como a gente falou aqui e como isso é latente e importante no momento atual. E o terceiro, que a gente já passou aqui algumas vezes, mas é a tecnologia. O que é que você tem a nos dizer, grande Marley, sobre a tecnologia diante da pesquisa que saiu? Pronto. Esse ponto é justamente referente à questão de aderência de novas tecnologias, né? Como é que os gestores de frotas, como é que as operações respondem a essa aquisição de novas tecnologias. E aí, Ingrid trouxe até um tema que a gente estava conversando em off, que era justamente a questão de alguns motoristas que eles recusaram usar o nosso sistema de jornada do motorista, né? Conta isso aí, Ingrid. Então, a gente tem um produto que é Jornada do Motorista, que é um aplicativo simples, que com ele, o gestor ele consegue saber exatamente qual foi o horário que iniciou a jornada, finalizou, quanto tempo demorou para alimentar, guardando mercadoria, enfim. Dá para o gestor ter esse controle total de horas e quais foram as distribuições de horas no dia. E aí, essa empresa ela tem motoristas terceirizados, então por isso que ela optou por esse produto. Só que os motoristas, eles se recusaram porque eles falaram que a gente estava querendo rastrear a vida pessoal deles. Uau! Então, houve toda uma união por parte deles para não usar o produto, porque eles tinham essa justificativa. Então, eu tive que falar com o gestor, explicar que não existe essa possibilidade. Aí, depois, eles começaram a falar da memória. Por acaso, o chip era instalado neles? Pois é. Ou era apenas um cartão para reconhecer? E é um aplicativo, né? É um aplicativo, então, né? Não tem como, assim. Não tem como. A partir do momento que ele inicia no aplicativo, que começa, de fato, o monitoramento. Mas se não iniciar a jornada, não tem como, sabe? Não tem justificativa, não tem fundamento eles falarem isso. É a mesma coisa do Uber. É a mesma coisa do cara que é motorista do Uber dizer que a Uber tá rastreando a vida dele. Não é assim, né? Exato. Mas aí eu conversei com o gestor, falei que não tem fundamento isso. Aí eles começaram a falar que não tinha memória. Aí já mudou totalmente o contexto para que não tinha mais memória para usar o aplicativo. Aí, enfim. Memória no aparelho dele, celular. Isso. Aí o gestor ele teve que fazer várias mudanças para que os motoristas começassem a aderir de fato. Então, existe muita resistência, assim, por parte dos motoristas, até por parte dos gestores, a aderir a essas inovações que podem facilitar e muito a vida e também podem trazer mais segurança, né? Perfeito. Porque muita gente viaja por interior, às vezes a gente sabe que não existe segurança, principalmente em estrada. Então, a partir do momento que você é monitorado, isso pode facilitar e ajudar em diversas questões. Com certeza. Isso levanta um ponto muito importante, que é o mercado de frotas é um mercado muito tradicional, né? A gente estava conversando antes aqui, que imagina que há menos de 100 anos atrás o transporte era feito, talvez um pouco mais, né, Marlon? 100 e pouquinhos. Mas antes do advento dos veículos, era feito através de animais, de carroças, né? Então, a gente está falando de um mercado que às vezes veio passando ali, uma empresa que veio passando de pai para filho, de geração para geração, e que veio lá de trás. Então, é tradicional por natureza. Mas a gente tem que mudar o nosso mindset, a nossa forma de enxergar, que não é porque é um mercado antigo que ele não pode ser tecnológico, não é porque é um mercado antigo que ele não pode inovar, porque a inovação é você fazer algo que já existe de uma forma diferente para melhor. Sim. Né? Exato. E a telemetria entra nesse ponto aí, gente. E aí eu também não vou adentrar tanto na parte de telemetria, porque nós falamos isso no episódio anterior, que está aqui embaixo na descrição. Assista depois, o Carlos Cavalcante, muito boa esse bate-papo com ele. Mas sobre a tecnologia e telemetria, eu gostaria de falar sobre a questão de que muitas vezes o gestor de frota ou a própria empresa, a diretoria, não entende a tecnologia como investimento, né? O cara olha só para o custo. Sim. Né? Conta um pouquinho sobre isso, Ingrid. E também tem a questão da competitividade, né? Você não está fazendo, mas a mesma pessoa do seu segmento pode estar fazendo. Perfeito. E com isso, ela consegue ter vários benefícios, inclusive expandir a frota. Então, eu acho que você aderir à tecnologia hoje não é mais uma opção. Eu acho que toda empresa deveria aderir. E eu percebo que ainda existe muita resistência, assim, por parte até mesmo da diretoria. Tem muitos diretores que ainda não enxergam valor, enxergam como se fosse um gasto, de fato, assim.
tem dificuldade de enxergar quais são os benefícios para a empresa. E, em contrapartida, também é o mesmo tipo de gente que fica reclamando de custo com abastecimento, com manutenção. Então, é bem contraditório você ter pessoas que estão insatisfeitas, mas também pensam resistem à mudança. Isso, exatamente. Tem essa resistência em mudar. Não dá devida importância ao setor, né? Da gestão de frota. Tanto que Robson, até falando no terceiro episódio, aí vocês podem acessar a descrição. Legal. Que ele falou justamente sobre a sala do gestor de frotas, do transportador, a ser o quartil dos fundos, né? Então, realmente tem esse ponto. O pessoal da diretoria não tem a devida atenção que deveria, né? E se você está ouvindo um barulhinho, é uma chuva que está caindo aqui, gente. É uma chuva forte. A Inflit é uma empresa baiana, se você não sabe. Nós temos muito orgulho de ter na Bahia uma empresa como a Inflit, uma empresa que está despontando aí no universo das startups, da tecnologia. Nós somos empresa investida por fundos renomadíssimos. E aqui na Bahia a gente diz, quando está chovendo, sabe o quê? Está caindo o cacau. Não sei explicar a origem, depois alguém pesquisa aí e explica melhor, mas o cacau está caindo, tá, gente? Bom, então a gente falou aí do combustível, mão de obra qualificada, tecnologia como grandes barreiras para a gente evoluir nesse ano de 2022 na gestão de frota. Os principais desafios. E aí vamos entrar no quarto principal desafio. Só um ponto aqui rapidinho em relação à questão de tecnologia. Tem um caso que é bastante curioso, porque assim, tem um cliente que é antigo, eles têm uma rotatividade de motoristas. Então, hoje, eles têm custo muito alto com abastecimento e com manutenção, mas não conseguem identificar quem é o responsável, sabe? E aí, eles optaram por mudar uma instalação para que eles conseguissem reconhecer o motorista. Fizeram toda essa instalação e o diretor simplesmente barrou. Nossa. Ele proibiu de usar. Então, hoje, eles têm todos os meios para que reconhecesse cada motorista. Mas por questão da diretoria, eles não conseguiram. Então, vale muito a pena ressaltar essa questão de que ainda existe muita barreira, assim, por parte de baixo e por parte de cima também. E isso impede a evolução da empresa, né? Então, nesse caso, eles voltaram para a estaca zero, não estão conseguindo e podendo, né? Porque eles fizeram a mudança na instalação, mas não conseguem reconhecer motorista justamente por essa decisão da diretoria. Infelizmente, né? A gente tem visto aí em alguns setores, tem um livro chamado Execução, eu não me lembro o autor, mas que ele fala que muitos diretores, C-levels, né, pessoas que estão ali em cargos diretivos de empresas, eles surfaram ondas, né? Então traz vários exemplos de CEOs, diretores de todas as áreas, que chegaram lá muito mais pela maré do mercado, né? A gente estava numa economia forte, pujante, e aí o cara junto daquela economia ele foi dando certo. Sim. Só que muitas vezes o cara está ali e está resistindo à mudança, está resistindo à evolução, resistindo à tecnologia, que são comportamentos de pessoas que não estão alinhadas para um cargo diretivo, né? Exato. Porque a diretoria ela tem que enxergar o futuro. Qualquer negócio tem que olhar a sua visão. O que é a visão do negócio? É onde você quer chegar daqui a 5 anos. Então, se você é gestor de frota e você tem um diretor que não consegue vislumbrar que daqui a 5 anos vai ser impossível você trabalhar sem uma telemetria, por exemplo, cara, você está no lugar errado, porque esse cara que está lá em cima, ele muitas vezes ele foi promovido ao maior grau de incompetência dele. Isso é muito importante. É uma frase incrível que eu aprendi, que é cuidado para não elevar outras pessoas, às vezes seus colaboradores, seus liderados, para o maior nível de incompetência dele. Porque se o cara, às vezes ele é bom ali onde ele estava, você colocou ele lá em cima, ele precisa ter uma visão diferente, algumas habilidades novas que ele não tem. E aí fica nesse impasse. O cara que é um exemplo, é uma comédia trágica, né? Isso aí, esse exemplo que você trouxe pra gente. Mas ilustra muito o mercado, o tradicionalismo desse mercado. E falando em tradicionalismo, a gente tem aqui o quarto ponto, que é a renovação de frota. A gente tem veículos muito antigos rodando, a gente sabe disso. Fala um pouquinho, Ingrid, sobre essa questão da importância aí, que foi o estudo que saiu, fala que 2022, o quarto principal desafio é a renovação da frota. Exato. Muitos clientes ainda têm uma frota bem antiga
E junto com aquela questão também de ter quantidade de manutenções muito altas, né? Porque quando você tem um veículo que já tem uma certa vida útil, né? Então, ele vai demandar mais manutenções corretivas. Provavelmente vai ser um veículo que vai ficar parado por mais tempo, né? Justamente por quebrar mais. Então, voltando sempre para a análise de dados, mas à medida que o gestor ele consegue identificar que para esse veículo aqui, ele está tendo uma manutenção, a quantidade de manutenções muito altas. Esse veículo ele fica parado por mais tempo do que deveria. Não tem a produtividade esperada nesse veículo. Então, com essa análise de dados, o gestor ele consegue identificar qual é o momento certo para que ele tenha que renovar a frota. Então, vários clientes, eles costumam alegar essa questão de manutenção, principalmente, que tem uma quantidade de manutenções muito altas, que tem muito veículo parado por conta disso. E está relacionado, né, com justamente saber exatamente qual é o ponto certo para renovar a frota. Às vezes você pode estar fazendo toda a análise correta, tomando as ações corretas, né, baseado naqueles dados, mas o simples fato da frota estar ali velha, né, vai... Ela não desempenha, né? Ela não Exato. acompanha a necessidade de desempenho que você precisa. Né? E influencia demais na questão de produtividade, né? Você não vai conseguir entregar o que deveria estar entregando por questão do ativo da empresa. Perfeito. E tem um indicador que tem na plataforma também, que ele é muito útil para essa análise, que é o TCO, que é o custo total de propriedade, porque com ele você consegue identificar qual é o custo que você tem por veículo. Então fica muito mais fácil na hora de você renovar a frota, identificar qual é o modelo de veículo que você teve o maior custo durante esse tempo, você fazer esses tipos de análise. Então, é muito bom você parar para analisar diversos indicadores para identificar qual é o momento certo para trocar a frota. Perfeito, Ingrid. E aí, gente, eu vou trazer um spoiler aqui muito importante, que visando a melhoria contínua dos frotistas, das frotas e melhorar a gestão de frota, a missão da Infleet é colaborar com o ecossistema de forma geral, o ecossistema da gestão de frota. E uma das novidades que vai estar vindo aí, e que você já pode entrar em contato com o nosso time, se você é cliente, já entre em contato com o nosso time de sucesso cliente, a própria Ingrid vai estar lá ajudando, ou outra pessoa do setor dela, que é a desmobilização de ativo, pessoal. Às vezes você tem um veículo, você não consegue comercializar ele, vender ele, se livrar dessa bomba que tem aí, ou às vezes um veículo que sofreu um dano e não está mais em condições de uso, às vezes ele é até novo, mas está avariado a ponto de não poder mais usar. Nós temos aí uma solução para você, que é uma desmobilização de ativos, onde a gente compra esse veículo com o objetivo de recondicionar peças através de um parceiro que vem aí, não posso falar ainda o nome, mas já pode entrar em contato com o nosso time, porque nós vamos trazer essa solução para você aí, né, para você renovar essa frota. Então a gente está falando de um dos 5 principais desafios desse ano, que é a renovação de frota. E para não ficar aqui só no problema, a gente está aqui apontando a solução. Então já entre em contato conosco. Qual o contato do CS? Você sabe de cabeça? De cabeça não. Entra no site www.infleet.com.br, vai lá embaixo no rodapé que tem o nosso contato. Você pode entrar em contato por ali. Exato. E se você é cliente, você com certeza tem um contato Tem um WhatsApp, direto lá no seu aplicativo, WhatsApp e tudo mais. Então vamos para o último dos 5 principais desafios. Acho que devem ter 300 desafios, mas esses são os 5 principais listados aí, como os principais desafios do gestor de frota. E o último é a integração de dados, e aí é onde a gente faz a coisa acontecer, né, Ingrid? Conta pra gente. Exatamente. Como a gente já falou, né, existe uma dificuldade ainda de aderência à tecnologia. Então, muitos clientes chegam para a gente com todos os dados descentralizados. Isso se houver algum dado. Assim. Então, se a pessoa faz algum controle de abastecimento no Excel, às vezes a pessoa usa um outro sistema de manutenção, às vezes usa roteirização por outro sistema. Então, o gestor ele não consegue ter todos os dados centralizados e integrados. Então, dificulta muito assim, no dia a dia com toda a correria que é ser gestor de frota, para que ele consiga ter essa tomada de decisão, porque todos os dados ficam em lugares diferentes. Então, existe muito essa questão ainda de tentar centralizar para que, a partir daí, comece a análise de dados.
Sim, e esse é o grande objetivo da Infleet, né? A Infleet é um software, uma plataforma online que faz toda a gestão da frota, um sistema de gestão de frota. E um dos grandes diferenciais competitivos da Infleet é que nós somos um hub integrador. Nós fazemos integração com diversos outros sistemas de combustível, seja cartão de abastecimento, com outros sistemas de telemetria que você pode usar aí de repente, e com outras... A maioria dos sistemas que são utilizados na gestão de frota, nós temos integrações e se não tivermos, você pode propor que nosso time de tecnologia de produto vai tentar ver se é possível integrar. Por quê? Porque para que o gestor ele foque no trabalho dele de gestão, o que é gestão? É analisar dados e tomar decisões corretas. Gestão é isso, analisar dados, analisar também pessoas, mas dados e pessoas, processos e pessoas é o que faz a gestão ser eficiente. Então, quando a gente fala de um software como o Infleet, que ele é único no mercado, não tem ninguém que faça todas as integrações que a gente faz, em vez de você abrir 10 abas de 10 sistemas diferentes, você vai ter um sistema que te traz todos os dados desses outros todos reunidos e com indicadores que você já vai poder tomar sua decisão, né? Isso é justamente o que entra como o quinto principal desafio, que é integrar esses dados. Porque o primeiro desafio é o cara, primeiro, colher. Colher os dados leva um tempo absurdo. Quem usa Excel aí para colher sabe o quanto isso é um trabalho. Aí depois o cara não tem nem tempo de analisar. Exatamente. Ele passa o dia todo colhendo e não analisa nada. No final das contas, ninguém usa os dados. Exato. E um aspecto que é muito positivo é porque com essa integração, por exemplo, a gente pode integrar com o cartão de abastecimento, então isso tira o trabalho do gestor de fazer o cadastro manual. Perfeito. Então, muitas empresas que só têm na equipe o próprio gestor, então estão optando por fazer a integração, porque justamente vai tirar um trabalho manual, porque o gestor ele acaba perdendo muito tempo com atividades que não agregam valor. Então, com a integração, já facilita muito, porque já tira um trabalho que ele pode gastar em atividades que, de fato, venham a preencher e agregar valor para a gestão de frotas da empresa. Então, uma coisa que muita empresa que só tem uma equipe com poucas pessoas estão fazendo para justamente eliminar essa questão de preencher, né, de do coletar trabalho os dados. braçal. Isso, perfeito. É justamente usar a integração para isso. E aí um ponto importante que a gente até mencionou em algum dos últimos podcasts, que é que hoje a média de pessoas que trabalham na gestão de frota, num time de gestão de frota, são 4 pessoas, né? Até 4 pessoas. Até 4. Então, a gente está falando de um time enxuto e aí até um alerta aí para os diretores e donos das empresas que, cara, você tá com um time... A parte mais importante, que é quem está lidando com o patrimônio da sua empresa, né? Um patrimônio ali caríssimo, você está delegando, às vezes, para pessoas ou desqualificadas ou poucas pessoas e sem fornecer a tecnologia que o cara precisa. Então, como é que você quer ter melhoria de lucro, falando aqui para você, empresário? Se você é gestor de frota, manda aí para o dono da sua empresa, porque se ele quer ter lucratividade maior e ele não investe em pessoas e tecnologia, cara, é um caminho que você não vai chegar. Exato. Na verdade? E a integração de dados, que é o que a Infleet faz, é muito importante para te dar velocidade. Tá? Isso. A gente está falando da gestão de frota, mas você pode, em qualquer outro setor, já existem integrações que são utilizadas de forma rotineira. Quem trabalha, enfim... Na indústria, usa ERP... Todos os setores, a integração de dados é essencial. A gente trabalha no marketing, sabe que o quanto de coisa que a gente está tentando integrar e tem integrado, que facilita o nosso dia a dia. Isso. Otimiza o tempo, né, da equipe, porque a equipe já tem pouco tempo para fazer as atividades, então ainda gastar tempo fazendo atividades manuais, enquanto poderia fazer alguma atividade que de fato venha a dar resultados. Então é uma coisa que as empresas ainda, poucas, mas algumas já estão procurando melhorar essa questão. E facilita muito, né? Porque quando você tem em um lugar abastecimento, em outro manutenção, em outro telemetria, como é que você vai conseguir identificar qual é a causa de você ter um custo elevado com manutenção, com abastecimento?
Então, você ter tudo centralizado já facilita nessa tomada de decisões também. E a integração, né, ela te traz um benefício são indicadores novos no sentido assim, né, facilitados para você analisar. Isso. Porque não é só colher, né? Imagine que a gente quer pegar a autonomia de um veículo e aí a pessoa, o gestor, ele tem 2 sistemas separados, né, que é o rastreamento e a gestão de combustível, o cartão de combustível. Sim. Então ele tem que pegar o dado do rastreamento, pegar o dado do combustível e fazer a conta ali para entender qual é a autonomia do veículo. Então, até isso foi o que o Vitor Cavalcante falou no primeiro episódio, inclusive. Né? Deixa aqui, veja aqui o primeiro episódio. Dani, bota a descrição aqui, viu, Dani? Então, é muito importante, né? À medida que você vai integrando, você tem dados, tem indicadores novos para serem analisados. Né? Isso é muito importante. E no dia a dia, assim, pensando que a equipe é bem reduzida, o gestor de frota não vai fazer isso. Ele não vai tirar um dado daqui com de outro lugar para juntar, para depois analisar. Não, é mais fácil ele pegar o telefone e ligar para o motorista. Exato. Mas, infelizmente, é mais fácil, mas não tem nenhum tipo de base teórica que fundamente o que ele está fazendo, porque ele não tem dados. Exatamente. E o que não é medido não é gerenciado, e não é medido não é melhorado. Então, Perfeito. Com essa frase, eu encerro aqui nosso 7º episódio do Gestor de Frota. Falamos sobre os 5 principais desafios da gestão de frota no ano de 2022. Quero agradecer a participação de Ingrid. Foi excelente esse podcast. Eu espero que você volte mais vezes. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. E Marley, mais uma vez, que é figura aqui cativa, vai estar aqui com a gente, que também traz as contribuições dele. Muito obrigado, Marley, mais uma vez. E obrigado a você, gestor de frota, que chegou até aqui. Se você gostou, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sininho para você receber as notificações. Não deixe de comentar aqui embaixo e mandar esse vídeo para outros gestores, para o seu time, para os seus diretores, para o dono da empresa, para todo mundo, porque, afinal de contas, estamos falando aqui, a nível macro, de uma sustentabilidade, de redução no impacto no meio ambiente, que é muito importante. Eu estava vendo uma palestra dizendo que em 2050 existem algumas previsões de um cataclisma, né? De efeitos catastróficos aí, por conta da violação que está acontecendo no meio ambiente. Sim. Então, a gente precisa evitar, a gente vai estar vivo, gente. Eu acredito que a maioria de nós vamos estar vivos lá em 2050. Então, isso a gente não está falando para os nossos filhos. A gente está falando numa sustentabilidade que vai nos ajudar no futuro, né? Reduzir problemas por conta desses gases poluentes, que vai desde efeito estufa a problemas de saúde mesmo, respiratórios. Então, obrigado, até a próxima e um abraço. Tchau, tchau.